Shalom, galera. Bom dia. Vocês vão sentar longe assim mesmo? O pastor Renato pediu para dar aula hoje e a gente vai começar na apostila, né? Que foi apresentado para a gente na terça-feira, que é do Every Home for Christ. Falei certo, né? Pelo menos eu acho que foi certo. Vai ser o material que a gente vai trabalhar como igreja a partir de agora, né? Para a gente alcançar almas na cidade. Eu mandei aí a aula 1, tem alguns versículos e uma frase, né? Que diz assim: se não há bastante em nossa religião que não nos impulsione a compartilhar dela com todo mundo, está condenada desde antes. Livro Evangelizemos o Mundo, Lemas Missionários. Tem a ver com o nosso interior, né? Se a gente não tem algo que impulsiona dentro da gente, a gente está condenado. E a gente está condenando o mundo também, né? Porque precisa ter uma motivação no nosso coração de ganhar mais almas. E hoje, como igreja, a gente não tem tido essa motivação. E aí eu queria começar com uma frase, né? Para que todos respondessem. Acho que o grande problema é o seguinte, que a gente já está naquilo que a Bíblia fala do fim dos tempos, entendeu? Onde o povo irão ouvir, mas não vai ter mais temor, certo? Porque todo mundo, a gente tem que evangelizar os vizinhos da gente, né? Todo mundo praticamente com quem eu trabalho, com quem eu vivo, já trouxe aqui para a igreja, isso aí eu posso falar. A gente já fez casa de paz, a gente já se desdobou, entendeu? Lá na minha comunidade mesmo, na casa da minha irmã, e todos os vizinhos a gente reuniu, e foi uma benção, eles foram mesmo. Mas quem veio? E muitos veio e foram embora, entendeu? Ficaram aqui e foram embora. Então, assim, quando eu olho para os meus vizinhos, eu não sei o que está acontecendo, talvez o erro pode estar até em mim. Mas será que sou eu que falo do amor de Deus para os meus vizinhos, ou eles ouvem de mais alguém? Eles ouvem todo dia. Entendeu? Ouve todo dia. Você pega o telefone, você ouve, você passa na porta da igreja, está cantando louvor. Está faltando o quê? Eu falar ou eles ouvir? Talvez está faltando eu falar mais. Mas às vezes você se torna até oportuno, entendeu, Miguel? Enjoado. Certo? É fim dos tempos, irmão. Fim dos tempos, não adianta. As pessoas, eu falei lá na roça hoje, você sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão sentindo comicho no ouvido. Deus fala e vocês ficam com o ouvido coçando de temor a Deus, mas vocês não vão. Aí sabe o que eles fizeram antes lá? Quase choraram no meio da roça. Por que vocês não vão? Vocês vão na igreja, vocês já ouviram louvor. Tem um rapaz que fala, rapaz, eu vou na igreja, meu coração chega a doer de ouvir louvor. Só que ouve louvor é uma bênção, mas no outro domingo ele não volta. Não tem temor. Entendeu? Está difícil, o mundo não está tendo temor. Então, a gente tem que continuar falando, mas, sabe, eu acho que o povo está desprezando mesmo o amor de Deus. É isso. Falta um pouco de... sobra remorso, né? Vai na igreja, tem aquele remorso e depois não tem arrependimento de verdade, né? Meus vizinhos lá em casa fazendo casa de paz, encontro, a Marlene se discursou, sempre preferida, todos os encontros era festa. Reunia, esqueci.
Eu acho que na verdade a gente às vezes prioriza muito a nossa vida pessoal e não prioriza o que tinha que ser prioridade. Ontem mesmo eu estava lá no Louva Brejetuba e o Reginaldo, que é um homem muito usado por Deus, falou: a gente às vezes está fazendo a nossa parte, mas tem o ID também, né? Então ele falou assim: a gente tem que ir para a porta do inferno, mas também não vai só da gente falar, eles têm que ouvir, tem que buscar, tem que reconhecer, tem que ser grato. Eu acho que só pelo simples fato de nós, cada um aqui, ter acordado hoje, tem que agradecer a Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas isso aí, graças a Deus, você vai correr atrás e Deus vai te abençoar. Às vezes Deus fecha uma porta aqui, você não entende, mas vai abrir uma outra porta lá na frente. Eu falo pelo relato da minha vida, entendeu? Já passei por muita coisa. Hoje mesmo eu estava conversando com minha mãe mais cedo. Eu passei por muita coisa que talvez não dependeria de ter passado. Mas aquilo ali aconteceu. Hoje eu tenho um relato da minha vida. E não acabou por aqui. É todo dia uma luta. Todo dia o inimigo tentando te destruir. Se você está fraco, ele vai em outra pessoa da sua família. É sobre isso aí. Sempre buscar a Deus e ser firme mesmo. Tentar dar o seu máximo. Porque no dia que você estiver frente a frente com ele ali, você fala: a minha parte eu fiz, minha obra eu fiz. E infelizmente quem não ouviu, a minha parte eu fiz e a minha consciência está limpa. É sobre isso aí. Vai, Pablo, não vai falar não? Eu acho que é muito questão de falta de atitude também. Às vezes a gente deixa de tomar uma atitude que deveria ter sido tomada ali no momento e deixa passar a chance. Ai, gente, cadê o microfone? Fala, Juliano. Quem mais, gente? É pra todo mundo. Fica todo mundo com medo do microfone. Vai, Rafael, puxa a fila aí que você gosta de falar. Tá faltando uma palavrinha importante ali ainda. Só tem 3. Vocês entenderam a pergunta? Por que a gente... Vamos mudar agora. Por que a gente não evangeliza como Ministério Aliança? O que falta na gente? O que impede a gente de evangelizar? Que a gente está confortável, né? A gente vem para o culto, a gente senta, a gente ouve, a gente adora. E aí sai ali da porta, só terça-feira, domingo, GA. A gente tem convivido com os crentes, né? E a gente tem deixado os outros se perderem, né? Os que não creram ainda. O que impede a gente de falar do amor de Deus para o próximo? O que tem faltado? Ajuda aí, Tainara, você que é teóloga. Iniciativa. Só isso mesmo que falta? Então, se a gente tiver prioridade, atitude, iniciativa, a gente consegue evangelizar. Ou falta mais coisas? Conhecimento, amor. Essa palavra aí, Tião. Será que a gente tem
amado mesmo o próximo? Será que a gente realmente tem... Primeiro a gente tem que ter o amor, né, em nós. Se a gente ama verdadeiramente, a gente quer esse amor alcançando o próximo, né? Será que a gente tem isso no coração realmente? De alcançar o próximo? Eu vi uma situação interessante, que a gente não está colocado no lugar à toa, né? A gente é um pontinho, e aí a gente nasceu em determinada família, a gente nasceu em determinada cidade, às vezes a gente vai para determinada faculdade, não é à toa. O Senhor, Ele quer alcançar pessoas, né? Então a gente é plantado no lugar para poder alcançar várias vidas, né? Então a gente é plantado no lugar onde não tem crentes. Você pode observar o lugar que você vai trabalhar, o lugar que você está, né, nasceu como família, primos, parentes, tem sempre alguém que não acredita. Você pode puxar na sua memória aí. Ah, não, todo mundo é convertido. Você vai encontrar alguém que não é. É porque você foi plantado ali para falar de Deus para essa pessoa. Aí eu paro para pensar, né? Na minha casa, todo mundo é crente. No meu trabalho, trabalha eu e a Camila. Mas aí tem as vizinhas do lado, que a gente grita assim, elas ouvem, elas falam de lá, a gente ouve. E a gente tem tentado falar do amor de Deus para elas. Cada dia é um problema novo. Uma chega com a cara toda arranhada porque brigou na rua. E aí a gente tem que falar de Deus para ela. Ah, meu casamento, não sei o que, não sei o que. Mais uma oportunidade. A gente está plantado realmente em lugares onde em volta precisa do amor de Deus. Precisa ser falado de Deus. Medo, insegurança e vergonha. Por que vergonha? Porque nós, como cristãos, nós às vezes temos vergonha de chegar num ambiente. Eu estou falando por mim, às vezes eu vou lá na farmácia pagar uma conta, não pago fácil. Aí chega um irmão, ele não tem coragem de falar, não, pagar a conta, você não recebe pago fácil lá. Não é remédio, é boletos. Entendi. Boletos. É boletos, você sabe que eu sou seu cliente. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar a parte do Senhor com o outro, por vergonha. Porque tem pessoas em volta que vão dizer, não, a pessoa vai saber que eu sou cristão. Por que eu vou falar a parte do Senhor? Eu falo bom dia. Entendeu? Então eu acho que, falando de mim, tá? Um pouco é vergonha também. Vergonha de falar assim, vou falar de Jesus para aquele cara ali. Mas ele vai saber que eu acho que vergonha de ser crente. Minha opinião, entendeu? Vergonha do que as pessoas vão falar também, né? Até o não crente, né? Às vezes já tem um preconceito, e você vai falar que é crente, vai dar a paz do Senhor para o outro, e vai ser julgado, né? Interessante. Já foi tão doido, né? Que Na verdade, às vezes a gente não dá os 100% para Deus, a gente dá 1%, 20%, uma porcentagem. E Deus não quer essa
Pegando doido, né? Quando eu penso em evangelista, assim, eu sempre lembro do Todd White, porque ele é doido com força. Então ele tá rolando o movimento satanista, carnaval, ele não quer saber, ele vai lá para o meio e fica esperando a oportunidade, nem esperando a oportunidade, né? Ele sai falando mesmo do amor de Deus, ora no meio de todo mundo e, tipo assim, um lugar propício para apanhar até, e ele tá ali pondo a mão, orando, pessoas sendo curadas. Então falta um pouco disso, né? E aí meu pensamento, né? Será que a gente não tem a convicção do que a gente carrega? Será que é isso que falta? A gente ser convicto de quem está no nosso coração ou é outra coisa? Pedro ali. Então, eu acho que convicção a gente já tem. Acho que o que falta às vezes é um pouco de ousadia e maturidade da nossa parte. Eu digo, assim, o Delei falou de uma coisa interessante, que é a questão da vergonha. Houve um tempo na minha vida, assim, quando eu era mais jovem, que eu sentia muita, mas muita vergonha de às vezes andar com a Bíblia na mão. E às vezes falar do amor de Deus para outras pessoas. Não tinha coragem de jeito nenhum, morria de vergonha. Achava brega. De verdade, eu abri meu coração aqui. Achava brega, mas hoje em dia, o meu estilo de vida, a minha vida, eu acho que às vezes não precisa nem eu falar uma palavra, mas a pessoa já vai identificar que eu estou falando do amor de Deus com a minha própria vida, com o meu testemunho, com as coisas que eu creio, com as coisas que eu compartilho e com a forma que eu expresso o amor de Deus através das minhas palavras, enfim. Mas acho que o que falta na gente é um pouco de ousadia mesmo, de saber entrar nesses lugares, de falar de Jesus onde realmente precisa. Então, acho que a convicção a gente tem, mas a gente tem que ir um pouco além, né? E graças a Deus, ultimamente, eu e Paula também, a gente tem buscado isso, voltar também na questão do primeiro amor, de a chama, porque a pessoa que ela sai num lugar, igual você deu o exemplo do Todd White, é um lugar de guerra, um lugar que a pessoa tem que estar preparada, a pessoa tem que ter uma busca, a pessoa tem que ter um preparo para estar ali. Se a gente não se preparar, a gente não vai conseguir fazer nada lá, talvez você vai fazer uma oração e ponto. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado e ter um pouco de ousadia. A gente entra muito numa questão de desobediência quando a gente não evangeliza. Eu queria que vocês me ajudassem aí abrindo alguns versículos. Oi. O nosso pastor, o apóstolo, ele não tem essa vergonha, porque, eu vou te falar porque as doideiras, entre aspas, né, que ele sempre fez, caminhar para o asfalto, estendendo a mão para fora, mandar a gente sair igual ele saiu ali, agora vai lá para fora, estende a mão para a cidade. Isso aí é um ato que quer mostrar que a gente é cristão. Uns ficam encostados na parede ali quietinho, caraca, o pessoal está passando, está vendo nós, entendeu? Ele não. Você lembra, não sei se você estava na caminhada que fez aqui na BR, aqui, pessoal com as bandeiras, pastor Maico, não tem essas coragem, não é todo mundo. Mas a nossa igreja, assim, os líderes espirituais, eles são, se você falar assim, vão lá naquele prostíbulo lá agora, ele ele vai. Não sei se vai ter alguém do lado dele, mas que ele vai. Vai ser doido, né? Deus usa os loucos para confundir os sábios, né? Evangelizar é uma ordenança. Quem abre aí? Mateus 28, 19 e 20. Alguém achou?
Ela não queria ler, ela... Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, ide, e depois ele diz, eu vos tenho mandado, né? E isso daí não é só para o evangelista, né? É para todos os crentes. Então, às vezes, igual eu citei na última aula, né? Que eu tive aqui. O Pedro é um evangelista. O Felipe é um evangelista. É claro olhar para eles. Os meninos conhecem. Aí o Jefinho é um evangelista nato. Mas a gente espera só por eles, né? A gente fica assim. E é para todo mundo. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os. O batismo não é só para o pastor. Esses dias eu brinquei com a Camila lá, que o Pablo quer se batizar. Aí tem que fazer um discipulado com ele, né? Eu tava lá assim, conversando com ela. Pô, ele estava aqui no GA, ele quer se batizar. Era só abrir a porta do banheiro ali, ligar aquele chuveiro e batizar ele. É ou não é? Mas a gente faz um curso e está certo, faz um discipulado para poder batizar. Não está errado. Mas não dependeria disso também. A gente vê, igual o chileno Vergara, né? Muitos lá, eles enchem escondido, enchem uma banheira e batiza a pessoa dentro de uma banheira. Em alguns povoados, eles fazem um buraco, enchem de água ali rapidinho, aquela lama misturada e joga aquilo na cabeça da pessoa e batiza. Portanto, ide e batize eles, né? Essa é a nossa função, né? A ordenança. Mas também tem a obrigação. Está em 1 Coríntios 9,16. Quem pode abrir? Outra pessoa puder abrir 2 Timóteo 4, 1 e 2. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. É imposta uma obrigação, né? De pregar o Evangelho. É interessante que ele fala, ai de mim, se não pregar. E aí é complicado para a gente, né? A gente pensar que é imposta uma obrigação da gente pregar, e ai de nós se nós não pregarmos, né? E aí, quando chegar diante de Deus? Porque a gente tem na cabeça que aceitou Jesus, veio na frente, levantou a mão, tô salvo. E está resolvida a vida, né? É isso daí, agora se eu morrer, recebi Jesus, levantei a mão, tô salvo, fui atravessar a rua, o carro passou em cima de mim, aleluia, tô salvo. Mas e essa obrigação? É, só para Paulo, né? Coitado de Paulo. É porque ele matou muita gente aí. Ele tinha que evangelizar, senão... Mas é para todos nós, né? A gente filtra muito, né, na Bíblia. Esse aqui é para a gente, esse aqui não é.
faz vista grossa, mas é pra gente. E aí o bicho pega. Que cultuar a Deus é vir no domingo à noite aqui, cantar uns louvores e ir embora para casa? Quem falou que isso é a salvação? Você está falando, entendeu? Garantia, né? Tá garantido. Aí a gente entra no... É perigoso a gente entrar numa discussão polêmica. Aí entra numa polêmica brava. Isso aí eu acho que é a nossa obrigação, né? É uma prestação de culto ao Senhor, né? É de cultuarmos o Senhor, mas a nossa obrigação maior lá fora, né? O bicho pega. Igreja, a palavra igreja é tirados para fora, né? Chamados para Chamados fora. para fora, então. Chamados para fora, é o evangelismo. Em relação à pergunta, qual o problema que impede a gente de evangelizar, eu acho que às vezes falta a gente ter um pouco de clareza, assim, do que é o evangelho. Porque quando a gente, acho que a gente se acostuma com o passar do tempo, mas quando a gente para pensar no que realmente é, pensar que eternamente eu estava condenada ao inferno e que Deus mandou o Filho dele para pagar os meus pecados e tirar essa condenação de mim, sabe, me dar uma vida eterna diferente. Isso é muito grande. E às vezes no nosso dia a dia a gente acho que se esquece até, né, a partir do momento que a gente começa a viver assim diariamente as coisas. E quando a gente pensa assim dessa forma maior, se você visse as pessoas caminhando por um caminho que você sabe que elas iriam morrer e você tivesse a oportunidade de tirá-las dali, você ia tentar falar, nossa, não faz isso, ali na frente tem um abismo, você vai cair, você vai morrer. Só que às vezes a gente se esquece, porque a conversão não é você chegar para alguém e falar, se converte porque sua vida vai melhorar. Talvez sua vida não vai melhorar. Uma prosperidade, talvez as né? coisas vão dar errado, vão continuar dando errado. Mas eternamente, o que o evangelho significa? Eternamente, o que é, sabe? E quanto à timidez, né, dificuldade, eu tenho muita também. E esses dias eu vi uma pessoa falando assim, que daqui a 100 anos, provavelmente ninguém vai lembrar de quem você foi. Então a gente se preocupa muito com o presente, o que as pessoas estão pensando da gente agora, e eu me preocupo muito mesmo, eu tenho muito essa dificuldade. Mas se você pensar que daqui a alguns anos ninguém nem vai se lembrar mais, sabe? Então, Já provavelmente foi, né? você não vai ser aquela pessoa que vai ficar marcada para a eternidade, que todo mundo vai saber. Então, assim, o que as pessoas pensam, na verdade, não deveria importar tanto, né? E o que a grandeza do evangelho deveria se sobressair. Acho que a gente tem que lembrar mais do todo, né? Do que é isso. Muitas vezes a gente não tem essa clareza mesmo, que o Marcelo falou. Muitas vezes a gente não sabe o que é de fato, mas muitas vezes a gente sabe o que é e a gente prefere ser egoísta. A gente prefere, eu tô salvo, tá bom, tô salvo, minha família tá salva, minha família serve o Senhor, e é isso que importa. Acho que às vezes a gente fala muito de amar o próximo, quando na verdade a gente não ama. Porque se a gente ama o próximo, a gente não vai deixar ele pro inferno. E muda, né? Igual a Marcela falou, você falou. Não é que eles vão pro inferno. Eles estão no inferno, né? A gente foi tirado do inferno e a gente tem que ter o amor, né? O zelo, a verdade do evangelho para falar para outra pessoa. Tirar ela realmente do inferno. Em Lucas 19:10 fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar a salvação o que havia perdido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não basta só você estar salvo. Você tem que fazer a obra, você tem que buscar. Ontem, lá no Louva a Deus, o Reginaldo até falou também. O que adianta só você subir no céu, chegar lá, se você, igual Brejetuba. Brejetuba é uma cidade que 50% da população é evangélica, é a outra por cento. Se cada um de Brejetuba buscasse mais um, seria uma cidade rica.
muito rica. Porque Deus é o dono de tudo, né? Então imagina uma cidade 100% evangélica, onde não tem prostituição, onde não tem droga. Então seria uma coisa muito surreal, uma coisa muito abençoada, uma cidade muito top mesmo. Coisa que hoje eu não vejo em Ibatiba. Às vezes não por minha culpa, não por culpa de alguém, mas aí às vezes a gente, mas eu vou falar de Deus aqui, a pessoa não vai se converter, mas um dia ela vai olhar para trás. Não, aquela pessoa falou de Deus, e olha onde que a pessoa está hoje, porque errar é humano, igual está aqui falando. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Enquanto a gente está vivo, ainda tem como arrepender e você tomar uma atitude e mudar isso. É interessante, né? 50%. E realmente, eu como vendedor, eu fazia a área de São Jorge, hoje só faço centro de Bijatuba. São Jorge é triste. Andava lá dentro. O que acontece? Rapaz, realmente, faz sentido o que tu tá falando aí, porque você quase não vê aqueles botecos com aquela bagunça em toda Bijatuba, né? Você não vê, cara, é incrível mesmo. Entendeu? Baderna, você não vê em Bijatuba. Não vê. Você, tipo assim, parece que realmente isso faz efeito, esses 50%, né? Vamos dizer assim. E se fosse 100, igual ele falou, né? Buscasse os 100. Mas tem aquela questão também, né? Parte desses 50% é só simpatizante. Hoje a nossa nação é praticamente 50%, se eu não me engano. Está quase chegando a 50% de evangélicos, segundo o censo, né? É o nosso país. Às vezes passa assim, se é de alguma religião, o pai, o avô era, não sou evangélico. Já pensou 50% de Ibatiba evangélico de verdade, falando de... Seria irresistível, né? O evangelho de verdade. Todo mundo falando, evangelizando, falando do amor de Deus, ensinando, batizando. A gente teria outro resultado, né? Às vezes a gente fala muito de avivamento, mas eu acho que... Acho não, né? Todo avivamento veio primeiro com arrependimento. Todo avivamento começou com arrependimento genuíno, né? Muitos avivamentos começaram com alguém passando a mão no microfone e falando seus pecados. E aí a outra pessoa ia, daqui a pouco a presença de Deus vinha e ficava por meses. Imagine Ibatiba nessa situação. Todos os evangélicos realmente se arrependendo e entregando a vida. Poderia ser no 1º de agosto, né? Quando vem um cantor famoso e a gente vai lá para a praça. E aí não é falado realmente o evangelho. É um show. Não tem um evangelismo. Por que não é pego 200 mil reais que vai pagar para um cantor e é juntado todas as igrejas e feito um evangelismo? Tem tanta igreja, vai 3 igrejas por bairro, né? Um culto em cada bairro, dá para fazer. Mas não, melhor pagar um cantor, faz uma parada lá. Eu achei interessante que eu cheguei lá e estava passando. Agora eu não sou presidente do Copai mais. Vai dar ruim no YouTube ali, ó. E aí vai ser fulano. Eu fui presidente do Copai 6 anos. E a gente fez 6 festas. E agora é fulano. 6 anos, presidente do Copai, fez 6 festas. É triste, velho. O sistema não é culpa do... Eu não quero defender as associações do Copai, certo? Porque
quero ser justo. Esse dinheiro vem do Ministério da Cultura, todo mundo sabe. Esse dinheiro ele é lançado aos poucos tempos para que as pessoas utilizem ele, senão ele vai para a venda nova. Ele vai para Martins Soares. Se aqui não usa esse dinheiro, Vai para outro lugar. vai para outro lugar, certo? E tem prestações de conta. Então, se a igreja não traz o evangelho para cantar aqui, venda nova usa. E eles não têm esse tempo para preparar, para arrumar tudo, para fazer essas prestações de conta, certo? Então, eu não quero replicar nada, eu só estou explicando que esse dinheiro ele vem do Ministério da Cultura. Eu mexi com muita associação, por exemplo. E, por exemplo, mesma coisa é uma maquinária. Quando vai comprar uma maquinária, eles dançam o segundo tempo dos 45 minutos. Se não comprar naquele dia, não compra, o recurso vai embora. Então, eu só estou defendendo a associação do Copai nesse sentido, certo? Certo. Explicando por que eles utilizam desse jeito e não tem como não ser utilizado de outra forma. Eu fico naquela assim, porque vai ter gasto com um panfleto, se for fazer um evangelismo. Vai ter gasto com um aluguel de som para fazer em bairros. Então, assim, tudo tem um jeitinho dentro da prefeitura, né? O Guimar, concordo com o Guimar que realmente é uma verba que vem, É uma tem que verba ser que vem. gasta. Gasta com um panfleto. Paga os cantores da terra aí, ué. Tem um monte de gente que canta gospel aí, paga para eles. Então, já tem que tirar o dinheiro, dá 10 mil para um, 5 mil para o outro. Tem, Abre uma empresazinha tem lá, faz uma CNPJ, nota né? fiscal pra prefeitura e pronto, libera nós cantar lá, de 4 da tarde até 10 da noite. O delay mesmo, né? Igreja, ué. Se me der 5 conto, eu canto 2 horas. Daniel, lá em cima. Igual o Guimar falou, é uma verdade, né? O dinheiro vem, o dinheiro precisa ser gasto. Eu trabalhei em prefeitura há um tempo, então sei como é que funciona. Mas é aquilo, é a forma como o dinheiro vai ser gasto, né? Para mim, realmente, o culpado, se eu for olhar a questão de organização e administração desse dinheiro que vem para isso, é o Copai. Então, assim, é administrar da forma correta. Em vez da gente só trazer um cantor famoso uma vez por ano, vamos fazer um negócio diferente. Igual o Delei deu o exemplo aí, realmente talvez impactaria muito mais, talvez trazer uma empresa. Não, vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos talvez contratar uma empresa de odonto, uma empresa disso, daquilo, levar num bairro pobre ali para poder estar atendendo a sociedade. Lá a gente vai fazer um culto, lá a gente também vai fazer um evangelismo. Eu acho que talvez isso impactaria a sociedade muito mais do que trazer um cantor famoso para cantar num sábado, numa sexta-feira à noite, entendeu? A gente realmente fazer o ID, né? E levar lá, talvez, chegar lá com roupa, com cesta básica, chegar lá com um médico para atender a população. Isso pode ser feito, entendeu? Só basta ter um pouquinho mais de consciência que, não quero ver uma praça lotada, mas talvez você vai impactar muito mais gente dessa forma. Vai alcançar muito mais vida evangelizando, né, do que fazendo um dia do evangelho, com certeza. E a gente já teve o caso aí do Maico. O Maico é difícil, né? O Maico falou na mesa do Copai, estava precisando de um respirador no pronto-socorro, e ele falou, todo mundo querendo contratar não sei quem para vir no show. Ele falou assim, não, vamos comprar o respirador, está precisando do respirador. E aí teve a negativa. E aí, assim, essa situação é o que a gente vê, vamos dizer, nos líderes, né? Mas é a realidade da gente. Que se a gente é um povo que cobra e está querendo fazer evangelismo, querendo fazer o ID da forma certa, isso não acontecer. Nível nacional. Só que eles vão começar mais cedo. Se você pegar a programação, eles vão ter corte de cabelo, vai ter evangelismo, vai ter, acho que negócio de cesta básica, vão fazer um monte de evento antes, preparar o ambiente nos bairros para levar o povo para lá para assistir o culto, entendeu? Na verdade, podia ser uns 2 dias, né? Todo evento que faz em Batibé é 2, 3 dias, porque o evangelho é um dia só, né? Faz uns 2 dias, Rapaz, tem muita coisa para fazer, só. Não é só a igreja que pensa, não. São várias igrejas de Batiba, né? Ele está pensando e fazendo 2 dias aí de uma programação, para igual o ditado, né? Porreta.
É a preocupação com as almas, né? A gente vai alcançar muito mais almas fazendo uma coisa diferente. E aí entra pra gente também como Ministério Aliança, né? A gente também pode, o pastor André é um camarada que aceita opiniões pra caramba. Agora a gente pode chegar pra ele e dar dica. Dar dica. Talvez os outros tenham a mente mais fechada pra pensar em mais, né, coisas. Mas o pastor André, eu conheço ele, o camarada bom de mexer. Então, a gente chegar, dar ideia e tal, né? De fazer hoje como aliança. A gente tem que chegar para ele e propor também. E aí? Eu sei que tem ideias aí. Ó, o Guimar. Por que as igrejas hoje, não estou falando de Ministério Aliança não, estou falando de todas as igrejas, certo? Ponto geral. Elas incham e desincham. O que quer dizer? Um dia está cheio, outro dia está vazio, certo? Um mês tem tanta gente, outro mês quase não tem ninguém, né? Está faltando o quê? Algo da parte da gente. E eu assim, você quer até ser um crítico um pouco de mim, porque eu vou no GA, mas não vou tanto. Né? Eu não vou todas as vezes no GA. Às vezes eu vou, às vezes não tem como ir. Né? Até por de trabalho, o jeito do meu trabalho, tá. Mas como que segurar o povo da igreja? Poderia ser como? Né? 2 GA na semana. Um GA poderia ser na casa do pessoal da igreja, outro GA podia cercar o cara que converte aqui na porta. A gente pode fazer um GA com você essa semana, ou semana que vem, marcar você? Né? Um GA, 4 GA, uma vez por mês na casa daquelas pessoas que convertem, está saindo aqui da igreja, está novo convertido. Talvez tem tanto GA, mas não tem um naquela casa daquela pessoa que é convertido. Né? E é tão bom, talvez você pega uma Coca-Cola, outro pega um bolo, leva lá na casa do rapaz que é novo convertido e está ali com ele, tem uma comunhão com ele. Porque talvez esse rapaz ele não vai lá no GA onde é que o povo está indo da igreja. Mas se o GA for na casa dele, se ele quiser, é claro. Porque tem pessoa que não quer, né? Mas muitas das pessoas que vêm e ouvem a palavra de Deus vai querer sim. Não importa que seja uma varanda. Eu acho que, assim, não estou criticando, eu estou achando que é um modo de pensar para um novo GA daqui para frente. Um GA na casa das pessoas que converteram, das pessoas que chegaram para a igreja de pouco, certo? É um modo assim de eu pensar. Para tentar segurar mais as pessoas na igreja, porque as pessoas estão vindo, ouvem, e vão embora e não fica. Não é aqui. Em toda a igreja, se você for ali na igreja de Assembleia, a igreja tem 50 anos. Está acontecendo até pior, talvez. Essa é a intenção do GA, né? Essa é a intenção do GA. Só que o problema que a gente tem com o GA é que as pessoas da própria igreja não têm abraçado o GA. Então aí eu vou marcar um GA na casa de uma pessoa que se converteu. Vai dar eu, a Camila, o Bruno e a Denise, que está de frente. Os meninos aí, estou dando exemplo, tá? Sei que vocês sempre estão lá. Mas aí vai só nós 4. Aí a pessoa, ao invés de achar que está sendo abraçada pela igreja, ela vai ficar assim, poxa, mas não veio praticamente ninguém aqui. Não vou lá mais não. Então esse é o problema, né? Era para a gente estar participando. A gente tem falta aceitação, né? A gente começa um projeto e as pessoas não querem estar lá. A gente tem, o Pablo aí tá para batizar agora. Veio 3 domingos e tal, a gente de olho nele, chamamos ele para perto, tá indo no GA, tá com a gente lá. Não falava nada, agora já fala. Viu? Devagarinho ele vai enturmando com todo mundo aí. A gente tem que colocar ele para fazer as coisas já, né? Mas tá aí, um fruto do GA, querendo ou não. Então é isso, é chamar para perto quem está chegando, é aproximar. Aqui na igreja ele não fala, está tendo louvor, palavra e tal, ele está quietinho, mas no GA ele tem a oportunidade de falar.
É onde a gente conhece as pessoas se abrem. Então, essa é a intenção do GA, né? É uma parte do evangelismo. É isso que a gente tem que começar a abraçar, essas coisas diferentes. Eu acho interessante o evangelismo que a gente fazia e parou, por causa da demanda do hospital, era lá. Que a gente chegava, a pessoa doente, e não tem jeito, doente ele é receptivo ao evangelho. Ele está sedento, é algo que pode curar ele instantâneo, né? Então a gente ia lá e orava, a gente, inacreditavelmente, eu cantava tocando violão lá. Algo impossível, né? Mas sobrava para mim, que sabia tocar umas 3 notinhas e cantar mal. E as pessoas eram receptíveis lá, né? E aí, vez ou outra, acontecia de alguém sentir muita dor através de uma possessão maligna. Mas, sabe, as pessoas sentiam que tinha uma igreja, tinha Deus naquele lugar. Então, são coisas que a gente tem que voltar a fazer. Agora, com outra administração lá no hospital, a gente tem que ir lá, tem que tentar fazer, levar o GA lá. São coisas que a gente tem que ir procurando fazer, né? E tem que chegar com isso para o pastor também. Ou chegar para um líder, vamos fazer? Vamos fazer. Já que a gente tem vergonha de ir 1 a 1, né? Não, vamos juntar um grupo e vamos começar a nos movimentar. Né? Esse projeto que foi foi triste agora, hein? Que o pastor trouxe na terça-feira, ame seu vizinho, a gente tem que entrar nisso. Não sei qual forma vai ser colocado para a gente fazer, mas a gente tem que entrar nisso. Que às vezes morre o vizinho, igual o pastor falou, e morreu e não ouviu nada da gente, do evangelho. E é aquele negócio, né, do desenho feio que eu fiz ali. A gente está plantado em lugares onde pessoas próximas precisam ouvir o evangelho. Teve o dia da consciência evangélica, né? E uma menina que trabalha comigo, ela foi lá, ela e a mãe dela, e eles são católicos. Diz ela que na hora que começou a pregar, eu não estava lá nessa hora, então não sei se é verdade, não estou falando o que eu ouvi falar. Na hora que começou a pregar, o cara que estava pregando já falou alguma coisa de padre, já condenou alguma coisa. Em vez de elas ficarem, no final elas foram embora. Então, tipo assim, um lugar que não era só para crente ir, que era talvez uma forma de alcançar pessoas, afastou pessoas. Acaba sendo uma palavra só para crente, né? Ao invés de ser uma palavra para o não crente, né? Para os perdidos. Ô Emerson, o Rafael falou um negócio interessante. Por isso que a gente estava falando a questão da sabedoria. A gente tem que estar preparado para evangelizar. Eu fui evangelizar em grupos uma vez. Um das pessoas que estavam com a gente, não vou citar nome, a gente chegou dentro de uma casa, nos convidaram a entrar para fazer a oração no bairro. E chegou lá, tinha vários quadros de imagem. Aí esse rapaz, sem sabedoria alguma, foi criticar as imagens da senhora. Aí ela foi e falou assim, não, mas isso aqui é do meu filho, é meu, não sei o quê, mas eu não adoro isso aqui não. Ela citou que era do filho dela, né, que ela ficou com vergonha, na verdade era dela. Ele virou para ele e falou desse jeito, eu nunca mais saí com ele. Ele virou e falou assim, mas quem come com porco, porco é. Olha a palavra do cara dentro da casa da mulher. Então a gente tem que... Está lá na Bíblia, né? Está na Bíblia, então, rapaz, por isso que é complicado, você tem que evangelizar, não pode ser assim. Eu quero relembrar até de uma oportunidade aqui, a gente, quando eu fiz dei o meu testemunho aqui, quando eu operei do coração, tudo que passei, convidei uma líder da igreja católica para estar aqui com a gente ouvindo louvor, e ela veio e chorou muito, ela estava muito doente, e ela me fez um convite esses dias, até que eu já passei para o pastor, e a gente vai ter que encontrar caminhos para fazer
esse encontro, entendeu? Ela quer o encontro da comunidade Aliança Evangélica com a comunidade católica de Santa Maria na casa dela. Olha só a responsabilidade, entendeu? Então a gente está só aproveitando isso daí, porque esse culto vai ser marcado, entendeu? Então é num galpão lá na casa dela. Olha o anseio do coração dela. Diz ela que nunca viu o louvor cantar tão bonito igual cantou aqui. Ela nunca viu mesmo, entendeu? E ele é líder da comunidade da Igreja Católica de Santa Maria de Baixo. Aí ela quer marcar um encontro lá na casa dela, é onde todo mundo, cada um leva um pãozinho, faz uma coisa, outro faz outra, depois faz aquele banquete. Um encontro da igreja dela, católica, com a nossa igreja, para ela ouvir os hinos que toca aquilo lá. Olha só. Então é muito interessante isso aí. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não viu ninguém falar mal dela aqui, da igreja dela. Então isso, a nossa igreja é muito interessante sobre isso. E assim, esse culto, eu já conversei com o pastor, a gente vai marcar ele dentro desses 2 meses, eu acho. E assim, aí, pedir para que a igreja toda abraça, né? A gente levar o som. Eu acho que vai ser muito bonito, o pastor vai fazer sim. E eu acho que vai ser um encontro muito bonito dessas 2 comunidades, você entendeu? Então isso aí. E é aquela questão, né? E se nega? Fecha a porta, né? Se negar, ela vai ter um desprezo ao invés de querer de novo, né? Então é aí que a gente tem que aproveitar as brechas e... Eu já fui convidado para cantar na igreja católica. Aí eu perguntei ao meu antigo pastor se eu podia. Ele falou assim, você não pode, não, você deve ir. Vai. Eu fui. Cantei. E foi bom, não foi ruim. Entendeu? Depois as pessoas vieram e falaram assim, nossa, que legal, gostei, nossa, que louvor bacana. Então isso é interessante, a gente tem que saber evangelizar, tem que saber falar. Eu estou dentro desse negócio aí que você falou aí. Tem experiência já, né? Eu conheço líderes em Batiba, de pastor, se falar uma coisa dessa aí, de questão de ir lá, tocar, e só fala assim, a gente não se mistura, não pode. Dos problemas, né, é que a gente separa a gente de certas coisas assim, ó. A gente quer fazer essa separação, né? E aí a gente se isola ao invés de ganhar, né? A gente é luz, mas a gente quer ser luz só onde tem luz. A gente não quer ir nas trevas ser luz, né? E a própria comunidade católica vê a gente com esses olhos. No meio que eu trabalho, a grande maioria das casas você chega, você vê uma imagem, você vê alguma coisa, você vê que as pessoas é católica. E sempre, no dia a dia, sempre entra nesse assunto de religião, sempre vai acontecer. E na hora que eles perguntam, que eu falo que sou evangélico, a primeira pergunta, por Deus, a primeira pergunta é, você é da Assembleia? É a primeira pergunta, porque eles já têm na cabeça deles a resistência disso. Porque acostumado com todo mundo julgar. Aí eu sempre entro no assunto e falo que não é assim, que na verdade a gente não deveria ter religião, né? A gente deveria adorar a Deus, juntar todo mundo para adorar a Deus e dar uma quebra, mas de princípio, na hora que se fala que é evangelho, todo mundo já cria uma resistência. O interessante que o Delei falou de ter ido, e o pastor ter falado das imagens, eu trabalhei com um rapaz em Carangola que ele não queria saber de igreja, porque eles entraram na casa da avó dele, e o pastor que foi, ele passou a mão num santo e quebrou. Então, a partir daí, ele não queria saber mais de igreja. Não tem sabedoria. Então, assim, ele tinha resistência por mau evangelismo, né? O problema não é evangelização. Então, é um negócio que a gente tem que ter sabedoria. O evangelismo é um privilégio também. Alguém pode abrir Marcos 16, 20? Eu falei, é uma referência, só que eles levam errado, né? Porque o Moisés era líder, né? É a mesma coisa de levantar um bezerro de ouro aqui dentro, né? É para derrubar, gente, vamos quebrar.
Alguém abriu aí? 16:20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confiando a palavra com sinais que seguiam. Amém. O Senhor cooperava com eles, né? É um privilégio. Você fazer algo e o Senhor confirmar aquilo diante das pessoas, né? E alcançar almas, e as pessoas iam seguindo, né? É como o eunuco mesmo, né, se convertendo. É um privilégio pregar o evangelho e ver uma pessoa se converter. Você saber que você plantou uma sementinha, que outro regou. Não tem coisa mais alegre do que você estar presente num batismo de uma pessoa que você falou de Jesus para ela e ela se converteu. É algo assim, é como se você estivesse se batizando de novo. Você fica feliz. Sabe, é uma dádiva. Também é uma prova que fomos salvos. João 4, 27 ao 30. Alguém? Leia a Bíblia e faça uma oração. João 4, 27 ao 30. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: "O que queres saber?" ou "Por que falas com ela?" A mulher, então, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: "Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Ela ouve a verdade, né? Revelação de quem é Cristo. E aí logo depois ela sai fervorosa, vamos dizer assim, em pregar o evangelho. Que ela queria que todos conhecessem esse homem, né? Esse homem que falou sobre a vida dela, sobre os homens que ela teve, sobre o homem que ela estava e se revelou como Messias para ela. Isso tem que ser a alegria da gente, né? É a prova de que ela foi salva, é a prova que ela saiu para evangelizar, vamos dizer assim. A mesma coisa é o gadareno, né? Ele é liberto e aí ele sai para poder pregar o evangelho. Ele vai pregar a verdade, vai evangelizar. E aí é um negócio, igual o Rafael contou esses dias no GA, né? De jogar bola com os meninos que faziam umas loucuras, fumavam beck. E aí eles ser uma nova criatura agora e eles ficarem assim, será que é verdade? Será que é isso mesmo? E aí ele tem a oportunidade de falar o que Jesus fez na vida dele, né? Não, ele me libertou, ele me salvou e agora não vivo mais eu, né? Cristo vive em mim. E aí essas almas podem ser alcançadas através da vida dele. Todo mundo aqui tem um passado, né? E as pessoas têm que olhar para a gente agora e a gente tem a oportunidade de pregar através dessa transformação. A gente teve um GA lá e foi muito engraçado que as pessoas foram falando o que elas eram antes delas se converterem. E a gente tem que experimentar de fazer isso aqui na igreja, vocês vão rir demais. Tinha gente que bebia um goró
e fazia racha de ré com o carro, para vocês terem ideia. De ré. Pra vocês terem noção. Então a gente às vezes olha aqui para o banco e não tem noção do que Jesus fez na vida da outra pessoa, né? Mas aí um familiar, um amigo próximo, vai ser os mais fáceis de evangelizar, porque ele vai saber o que era antes, o que era depois. Estão dando... Desculpa. Já que os irmãos estão dando ideias aí, eu acho que seria legal ter um culto do testemunho aqui na nossa igreja. Porque muitos visitantes, às vezes as pessoas que não sabem, por exemplo, tem um caso de um casal que está vindo aqui na nossa igreja que não sabia qual era a cultura da nossa igreja, o que a gente acreditava, qual a denominação, de onde a gente vem, quem somos, entendeu? Eles questionaram isso. Então, nada mais legal da nossa parte se apresentar para essas pessoas, mostrar realmente quem a gente, de onde Jesus tirou a gente e onde Jesus está colocando e onde Ele vai, onde a gente quer chegar, entendeu? Então, o culto do testemunho poderia abrir essa porta para as pessoas conhecerem realmente a gente. E eu acho que quando você conhece uma pessoa, tipo, tudo dela, assim, sabe a vida dela, por onde ele passou, o que ele errou e o que Deus tem feito na vida dele e transformado, eu acho que você se aproxima, você cria um laço até mais forte com a pessoa e se sente até mais seguro para congregar aqui com a gente. Para se abrir também, né? É uma ideia legal. É bom ter um culto para isso, mas deveria ser natural também, né? A gente falar o que Jesus fez na nossa vida. Então, assim, foi um GA assim, que a gente riu demais, aprendeu demais, e tem que ser natural, né? A gente poder falar para um amigo de trabalho, a gente falar para um amigo mesmo, próximo, um colega, alguém do futebol, e a pessoa falar assim, que isso, eu quero isso, quero mudar também, quero ser diferente. Porque às vezes a gente fala só o que Deus deu pra gente, principalmente financeiramente, e não fala sobre a mudança de vida, né? É bacana. Tinha que fazer outro GA desse. Evangelizar é uma condição para a igreja crescer. Romanos 10, 14. Vai ser a Paula ou vai ser a Marcela? Tá dando oportunidade para outro. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? Como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? Responde aí. Essas perguntas. Sabe, a gente não vai ver nenhuma alma se convertendo se a gente não pregar. E o mais difícil vai ser uma alma perdida poder vir aqui para poder ouvir e se converter. Vai ser mais fácil realmente os chamados para fora, né? A gente sair e pregar. Que as pessoas vão ouvir e vão crer. A gente ser ousado em impor as mãos e curar. Que aí o que elas viram a vida inteira, ou por momento uma doença, ver desaparecer, vai ser uma prova de que é real e elas vão se converter automaticamente, né? É aquilo que a gente precisa fazer. Versículo 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Ou a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir da palavra. Falta realmente pregar, né? Pregar o testemunho. Ah, mas eu não sei pregar a palavra.
pregue seu testemunho, aquilo que o Senhor fez na sua vida, fez na vida de um irmão. Isso faz as pessoas se converterem. E aí, para finalizar aqui, queria deixar não um dever de casa, né? Mas um dever para a próxima aula. Provavelmente deve ser o pastor Renato, mas vou deixar para ele receber essas respostas, né? Você pregar o evangelho em 60 segundos. Aí você vai ter até domingo para poder pensar e elaborar 60 segundos. Você conseguir pregar a boa nova em 60 segundos, que é o suficiente. Talvez a pessoa vai te dar só 1 minuto. E aí você consegue pregar o evangelho em 1 minuto para alguém. Então, elabore aí esse 1 minuto e a gente vê na próxima aula. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por essa aula, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido fiel conosco na nossa vida, na nossa caminhada. Nós podemos ver o Senhor em tudo que nós fazemos, falamos, e que o Senhor possa nos fazer identificar, Pai, o problema em nós, que nos trava, que nos faz evitar de falar da Tua palavra, que nos atrapalha a evangelizar, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor coloque em nós um espírito de ousadia, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para pregar a palavra. Que o Senhor nos dê fome e sede, Pai, para conhecer a palavra e falar de forma correta. E que em nome de Jesus as pessoas sedentas de Ti, Pai, possam vir ao nosso encontro. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.